Você já ouviu falar de um homem lançado vivo num caldeirão de óleo fervente e que saiu de lá como se tivesse sido banhado em água morna? Sem gritar, sem sofrer queimaduras, sem sequer um arranhão? Parece lenda, parece exagero, talvez até uma fantasia criada com o tempo. Mas, e se eu te dissesse que esse homem foi João, o apóstolo mais próximo de Jesus? Aquele que reclinou no peito do Mestre, que ouviu os sussurros da cruz e cuidou de Maria como filho? O que você faria se descobrisse que ele enfrentou um tipo de execução brutal, digno dos espetáculos sangrentos do Coliseu, e saiu ileso diante de uma multidão incrédula? Neste vídeo, vamos mergulhar numa das histórias mais enigmáticas da fé cristã. Um relato esquecido por muitos, mas preservado ao longo dos séculos por antigos escritores da Igreja. João, o discípulo amado, foi mesmo lançado no óleo fervente? Isso está nas Escrituras? Ou seria apenas um eco distante da tradição? Prepare-se, porque o que vamos revelar agora pode desafiar sua lógica, acender sua fé e reacender a chama do mistério que cerca um dos últimos apóstolos vivos. Uma história de fogo, fidelidade e uma vitória que queimou os olhos dos impérios, mas não o corpo de um homem escolhido por Deus. João não era apenas mais um entre os 12. Ele era diferente. Havia algo em seu olhar, em sua entrega, que o tornava singular. Filho de Zebedeu e Salomé, irmão de Tiago, ambos pescadores simples do mar da Galileia, João conheceu Jesus em meio ao cheiro de sal, as redes molhadas e as mãos calejadas. E foi ali, no cotidiano rude da pesca, que a voz do Mestre o chamou. Ele não hesitou. Deixou tudo, abandonou as redes, o barco, os ventos do ofício, para seguir um chamado que ecoava no mais íntimo da alma. Mas João não apenas seguiu, ele se aproximou de Jesus de uma forma que poucos ousaram. Tornou-se confidente, amigo, irmão. Estava sempre entre os 3 escolhidos para os momentos mais sagrados e também os mais dolorosos. Foi João quem entrou no quarto onde a filha de Jairo havia morrido e viu Jesus chamá-la de volta à vida, Marcos 5,37. Foi ele quem subiu ao monte e viu a glória divina rasgar o véu da carne no instante da transfiguração, Marcos 9,2. E foi ele, com olhos cheios de dor, que testemunhou o sangue e o suor no jardim do Getsêmani, quando o Filho de Deus agonizava em oração, Mateus 26,37. Mas talvez o momento mais profundo, mais íntimo, aquele que selou para sempre a ligação entre João e o Cristo, tenha acontecido aos pés da cruz. Enquanto os outros discípulos fugiam, ele ficou, não por coragem, mas por amor. E ali, no auge da dor, com o corpo dilacerado e o mundo desabando ao redor, Jesus olha para João e confia a ele o bem mais precioso que ainda tinha na terra, sua mãe. Eis aí tua mãe. João 19:26-27. João não era apenas um seguidor, ele era família, o mais próximo, o mais fiel, o único que ficou até o fim, e por isso o primeiro a ver o novo começo. Forma segundo antigos relatos, preservados por escritores da igreja primitiva, como Tertuliano e Jerônimo, um dos momentos mais impressionantes da vida de João não está nas páginas da Bíblia, mas ecoa pela história como um sussurro de milagre. Conta-se que durante o reinado do imperador Domiciano, João foi capturado e levado a Roma, acusado de heresia por pregar um reino que não era deste mundo. Na lógica cruel do império, a pena deveria ser exemplar e pública. O objetivo era humilhar, aterrorizar e silenciar qualquer um que ousasse seguir aquele tal de Cristo. A arena escolhida, o Coliseu, o espetáculo, um caldeirão de óleo fervente preparado especialmente para João. A multidão assistia, sedenta por sangue. Os soldados o amarraram, ergueram-no diante da multidão e o lançaram no líquido borbulhante que já tinha ceifado tantos outros com gritos de dor e cheiro de carne queimada. Mas naquele dia, o grito não veio, o cheiro não veio, a dor também não.
Segundo esses registros históricos, João não foi consumido. Ele emergiu vivo, intacto, como se o fogo tivesse perdido seu poder, nem mesmo um fio de cabelo chamuscado. Os olhos da multidão, acostumada com a violência, agora viam algo que ultrapassava o natural. Um homem que deveria estar morto estava de pé. O impacto foi tão profundo que, segundo essas tradições, alguns dos presentes abandonaram os deuses romanos e se renderam ao Cristo que João anunciava. O milagre lembrava outro, muito mais antigo, aquele registrado em Daniel, capítulo 3, quando 3 jovens hebreus enfrentaram a fornalha de Nabucodonosor e saíram ilesos, com um quarto homem ao lado deles, semelhante a um filho dos deuses. Embora esse episódio não esteja nas Escrituras, é uma das tradições mais antigas da fé cristã, repetida por séculos como símbolo do poder absoluto de Deus para proteger aqueles que lhe pertencem, mesmo quando o mundo inteiro deseja vê-los queimando. Milagre, mito ou uma verdade escondida entre a história e a eternidade. Seja como for, o fogo não o tocou, porque o céu ainda estava com ele. Forma após o fracasso da execução, um escândalo para Roma e uma afronta ao poder imperial, o imperador Domiciano não sabia mais o que fazer com aquele homem. Não podia matá-lo, não podia calá-lo. Então decidiu isolá-lo, banir sua voz para longe dos olhos do povo, como quem tenta apagar uma vela ao trancá-la num quarto escuro. João foi exilado para Patmos, uma ilha árida, cercada de rochas afiadas e mar impiedoso. Um lugar onde Roma descartava os que considerava perigosos demais para viver entre os homens. Ali, longe de Éfeso, longe dos irmãos, longe da lembrança suave dos dias com o Mestre, João poderia ter se entregue à amargura. Mas ele não era feito disso. O que era para ser uma prisão se transformou em altar. O exílio em consagração, a solidão em santuário. Ali, no silêncio cortado apenas pelo som do vento e das ondas contra as pedras, João teve a visão mais profunda e assustadora da história humana. Ele mesmo escreve: Eu, João, vosso irmão e companheiro na tribulação, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus. Fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. Apocalipse 1, 9, 10. E assim, entre o céu e o mar, nasceu o livro do Apocalipse. Mas não se engane, não é um livro de terror, nem de loucura. É uma carta endereçada às igrejas, as de então e as de agora. Uma mensagem divina atravessando os séculos, revelando o que viria, exortando, confortando, despertando. Uma tapeçaria de julgamento, esperança e redenção, onde o Cordeiro vence o dragão e a luz ressurge no meio das trevas. João, o prisioneiro de Roma, se torna profeta do Altíssimo, e sua voz, ecoando das cavernas de Patmos, continua a estremecer reis, alertar igrejas e preparar corações. Ele estava só, mas o céu estava com ele, e quando o céu fala, nem o império mais poderoso da terra consegue silenciar. Após a morte do imperador Domiciano, o cenário político romano mudou, e com ele o destino do apóstolo João. O velho prisioneiro de Patmos foi finalmente libertado, mas já não era o mesmo jovem pescador da Galileia. O tempo havia deixado marcas em seu corpo, mas não havia apagado o brilho em seus olhos. João retornou a Éfeso, a cidade onde seu ministério floresceu, onde corações foram moldados pela verdade e onde a igreja o aguardava como um pai retorna para casa. Porém agora ele já era muito idoso, os cabelos brancos como a neve, os passos enfraquecidos, o corpo curvado pelo peso dos anos. Segundo relatos históricos antigos, os irmãos o carregavam nos braços até os encontros da comunidade cristã. E mesmo sem forças para longas pregações, João fazia questão de falar. Com voz fraca, mas com autoridade vinda do alto, repetia sempre as mesmas palavras: Filhinhos, amai-vos uns aos outros. Alguns se perguntavam por que ele dizia aquilo repetidamente.
E ele respondia: porque este é o mandamento do Senhor, e se apenas isso for cumprido, já basta. João foi o último dos apóstolos a partir, único a não morrer como mártir. Mas sua morte não foi menos significativa. Foi o fim tranquilo de uma vida incendiada por propósito. Ele morreu de causas naturais, com idade muito avançada, deixando para trás uma herança que nenhuma espada poderia apagar. Sua missão não foi menor porque durou mais. Pelo contrário, foi ele quem escreveu o evangelho mais íntimo, mais profundo, mais divino, onde Cristo não apenas caminha, mas revela sua essência eterna. Foi ele quem escreveu 3 cartas marcadas por um equilíbrio raro entre o amor e a firmeza, cartas que ainda hoje confrontam e consolam. E foi ele quem escreveu o Apocalipse, um grito vindo do céu, um selo sobre o destino da criação, uma visão do fim e de um novo começo. João viveu para ver mais, viveu para registrar, viveu para nos lembrar que o amor é a maior força do reino e que nem o tempo, nem o exílio, nem o óleo fervente podem parar alguém que foi chamado para anunciar a eternidade. A história do apóstolo João, seja aquela registrada nas páginas sagradas da Escritura ou preservada pela tradição viva da igreja primitiva, não é apenas um relato antigo, é uma mensagem viva, uma declaração silenciosa, mas poderosa sobre quem Deus é e como Ele age. Ela nos ensina que intimidade com Jesus transforma o coração de um homem comum em alguém capaz de enfrentar o império mais cruel da terra sem recuar. João não apenas caminhou ao lado do Messias, ele reclinou no seu peito, ouviu o pulsar do Cordeiro e, por isso, permaneceu firme quando os outros fugiram. Ela nos mostra que Deus não abandona os seus, mesmo quando tudo parece perdido. Seja num caldeirão de dor, em uma ilha deserta, num corpo frágil ou em meio ao silêncio de um cárcere, o céu ainda fala. E quando Deus fala, até as pedras queimadas se tornam púlpitos, até o exílio se torna altar. E, acima de tudo, a vida de João nos revela algo que atravessa os séculos como um eco eterno. O amor é a força mais poderosa que existe. Não foi o milagre no Coliseu que eternizou João. Não foi a grandiosidade da revelação do Apocalipse. Foi sua mensagem simples, repetida com voz trêmula até o fim da vida. Filhinhos, amai-vos uns aos outros, porque como ele escreveu em sua carta, Deus é amor. 1 João 4:8. Talvez você esteja enfrentando suas próprias provas agora. Talvez se sinta cercado pelo fogo da angústia, pelo isolamento da dor, pela velhice dos sonhos ou pelo silêncio de orações ainda não respondidas. Mas ouça com atenção. A história de João prova que nenhuma circunstância, absolutamente nenhuma, anula as promessas de Deus. Quando tudo parecia ter acabado, Deus revelou o futuro. Quando o mundo tentou calá-lo, o céu o fez profeta. Quando João já não tinha forças, sua voz se tornou eterna. Porque onde o mundo vê fim, Deus vê recomeço. E onde há amor, há vitória. Forma o apóstolo João não foi poupado do sofrimento, mas foi preservado por um propósito. A pergunta, ele realmente sobreviveu ao óleo fervente? Pode nunca ser respondida com certeza histórica. Mas o que ninguém pode negar é que ele deixou um legado eterno. Se você chegou até aqui, é porque também busca algo além das aparências. Talvez você esteja num caldeirão agora, mas Deus ainda é o mesmo. Ele ainda livra, ele ainda revela. Comente abaixo, Deus ainda fala no deserto. Se você crê que o propósito de Deus não falha. Inscreva-se no canal e ative o sininho para mais histórias que inspiram e edificam. E se essa mensagem tocou seu coração, compartilhe. Alguém pode estar precisando exatamente desta palavra agora.